Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez nós estamos gravando um vídeo, já é o quarto vídeo, falando sobre a Fratelli Tutti, a encíclica social do Papa Francisco, convidando-nos à fraternidade universal, todos irmãos. Estamos ainda meditando no primeiro capítulo, que traz como título As Sombras de um Mundo Fechado. Hoje nós queremos meditar as últimas sombras apresentadas pelo Papa Francisco neste capítulo. Você é convidado a assistir os vídeos anteriores para acompanhar também os nossos raciocínios. O Papa Francisco nos convida a pensar na seriedade que é a globalização e o progresso sem um rumo certo. Ele reconhece os avanços positivos da ciência, da tecnologia, da medicina, na indústria e até mesmo no bem-estar, mas acena para as crises que estão presentes no mundo. Sobretudo nos fala também das crises políticas, essas crises que fazem morrer milhões de crianças, já reduzidas a esqueletos humanos por causa da pobreza e da fome. E reina um inaceitável silêncio internacional. De fato, é algo que nos chama muito a atenção, porque o que fazer nessa realidade nossa em que pessoas ainda morrem de fome? O que falta para uma organização mundial em favor da vida, dando alimentos àqueles que têm fome? De fato, reina um inaceitável silêncio internacional. Vemos como reina essa indiferença acomodada, diz o Papa. O isolamento e o fechamento em nós mesmos ou nos próprios interesses nunca serão o caminho para voltar a dar esperança e realizar uma renovação. Mas a proximidade, a cultura do encontro, sim. Por isso o Papa de novo nos chama a atenção. O isolamento, não. A proximidade, sim. A cultura do confronto, não. A cultura do encontro, sim. É curioso que nesse tempo que nós estamos vivendo, estamos em dezembro de 2020, a pandemia continua presente e a esperança que pode vir pela vacina também nos enche de expectativa. E o Papa convida a pegar tudo que nesse mundo se usa para as guerras, para a aquisição de bombas ou instrumentos de guerra, investir tudo, mundialmente falando, na saúde, na medicina, nas vacinas, na busca da cura da Covid-19. Será que os nossos governos teriam coragem de fazer isto? Nós não temos autonomia como igreja para agir nesse campo, mas propor profeticamente esse caminho é o que o Papa tem feito. Pensar uma globalização que não seja indiferente ao sofrimento das pessoas. Por isso ele chama a atenção para uma sombra, um progresso sem um rumo comum. A próxima sombra que o Papa apresenta, ele fala justamente das pandemias e outros flagelos presentes na história. E nesse ponto nós podemos destacar o seguinte: passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais em um consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. O Papa tem esperança e ele conclama para isso. No fim, oxalá, já não existam os outros, mas apenas um nós. É a grande esperança nossa. Seria tão bom se nós pensássemos assim: somos um nós. O mundo inteiro, todos os povos, culturas, nações, religiões,
somos um nós e não cada um para si, como diz o popular, no seu quadrado. A próxima sombra que o Papa diz é: sem dignidade humana nas fronteiras. Aqui ele chama a nossa atenção para o problema enfrentado pelos migrantes e imigrantes. Os migrantes não são considerados suficientemente dignos de participar da vida social. Nunca se dirá que não são humanos, mas na prática, com as decisões e a maneira pela qual são tratados, manifesta-se que são considerados menos valiosos, menos importantes, menos humanos. É inaceitável que nós, cristãos, partilhemos dessa mentalidade e dessas atitudes, fazendo às vezes prevalecer determinadas preferências políticas, também em nós, em vez das profundas convicções da nossa própria fé. O Papa fala para nós isto. É preciso reagirmos também. Quantos cristãos que comungam da Eucaristia aos domingos na Santa Missa, que vivem na oração, ainda não conseguiram uma fé comprometida para com os pobres, os oprimidos, e vivemos numa certa dicotomia, pensando, por um lado a fé, por outro lado a política. Não existe essa dicotomia. Aquele que tem fé, ele busca as coisas que vão resolver também os problemas humanos que estão presentes aí e que necessitam de posturas políticas sinceras e verdadeiras. A acolhida dos migrantes depende muito das decisões políticas. O Papa acena também para o perigo da ilusão da comunicação. É uma sombra, diz o Papa, que a conexão digital não é suficiente para construir pontes, não é capaz de unir a humanidade. E continua ainda nessa mesma lógica, falando da sombra e a agressividade social encontram espaço de ampliação incomparável nos dispositivos móveis e nos computadores. Quanta agressão pelas redes sociais, quanto extravasar-se das raivas e dos ódios nas mensagens das redes sociais. Destroem vidas, provocam rivalidades e guerras. Também o Papa nos convida a pensar na sombra que ele chama de informação sem sabedoria. A verdadeira sabedoria pressupõe o encontro com a realidade. Mas diz o Papa, o mundo de hoje, na sua maioria, é um mundo surdo. Às vezes, a velocidade do mundo moderno, o frenesi, nos impede de escutar bem o que o outro diz. E continua o Santo Padre. Ao desaparecerem o silêncio e a escuta, transformando-se tudo em cliques de mensagens rápidas e ansiosas, colocou-se em perigo essa estrutura básica de uma comunicação humana sábia. Então conclui o Papa dizendo: podemos buscar juntos a verdade, no diálogo, na conversa tranquila ou na discussão apaixonada. É um caminho perseverante, feito também de silêncios e sofrimentos, capaz de recolher pacientemente a vasta experiência das pessoas e dos povos. A acumulação esmagadora de informações que nos inundam não significa maior sabedoria. A sabedoria não se fabrica com buscas impacientes na internet, nem é um somatório de informações cuja veracidade não está garantida. Dessa forma, não se amadurece no encontro com a verdade. A última sombra que o Papa diz é sujeições e autodepreciação. O Papa fala de países, de povos, de culturas que se deixam depreciar
diante de outras culturas e outras nações. E experimenta-se uma sujeição, como diz o Papa. Alguns países economicamente bem-sucedidos são apresentados como modelos culturais para os países pouco desenvolvidos. Em vez de procurar que cada um cresça em seu estilo peculiar, desenvolvendo a sua capacidade de inovar a partir dos valores da sua própria cultura. Disso tiram vantagens o oportunismo da especulação financeira e a exploração, em que aqueles que sempre perdem são os pobres. Concluindo esse capítulo sobre as sombras de um mundo fechado, o Papa fala de esperança. E ele nos convida a permanecer na esperança. Nos próximos capítulos do livro, Fratelli Tutti, ele vai falar para nós de coisas que geram em nós esperança. De fato, apesar dessas sombras densas, que não se deve ignorar, nas próximas páginas desejo dar voz a diversos caminhos de esperança. Com efeito, Deus continua a espalhar sementes de bem também na humanidade. Caminhemos na esperança.